O empate com gosto de vitória. O Internacional no G6 do Campeonato Brasileiro. Problema para o clássico Grenal. E também a frase de Roger sobre os jovens no Internacional. A gente vai repercutir o empate colorado contra o Corinthians aqui no canal, depois da vinheta. Bom, pessoal, vamos lá, vamos falar sobre o empate do Internacional contra o Corinthians. Jogo muito complicado na Neoquímica Arena, o Corinthians desesperado para sair do Z4 e o Inter conseguiu um bom resultado. A gente vai falar sobre a atuação, sobre tudo que envolve também essa partida. Começando, pessoal, pela minha opinião pessoal sobre a atuação. O Inter, mais uma vez, entrou desligado no jogo, perdeu uma bola no meio de campo com o Rômulo, um passe errado, e logo no início toma 1-0 com o Yuri Alberto. Mas depois o Inter melhora e o Inter começa a ser Inter de Roger. Tocar a bola, achar os espaços, consegue um bonito gol com o Bernabéu, uma bela jogada que termina com um gol do lateral esquerdo do Internacional. O Inter poderia até ter ampliado o marcador ainda no primeiro tempo. Depois, mais uma vez, entra desligado no segundo tempo, toma um gol que por centímetros acabou sendo anulado, uma falha também do Rocher, é verdade. Depois, num pênalti que não tinha muito o que fazer do Thiago Maia, sinceramente, ali ele poderia ter fechado o braço, mas é um lance casual, de bola na área, bate-rebate, pega no braço, pênalti bem marcado para o Corinthians. Ah, esqueci, antes teve esse lance aí de cartão vermelho, né, para o jogador do Corinthians, o zagueiro Kaká, que chegou firme em cima do Ener Valencia, uma sola ali em cima do tornozelo, e poderia ter sido expulso. Não foi chamado aí o árbitro de vídeo, o árbitro do campo, na verdade não foi chamado pelo VAR, e o lance não foi dado, um prejuízo aí ao Inter, mas que mesmo assim acho que deveria ter jogado melhor. No segundo tempo não foi um bom jogo, o Inter mais uma vez conseguiu um resultado sem uma grande atuação, foi assim contra o Vitória, apesar de jogar em casa, e agora mais uma vez contra o Corinthians. Mas, no fim, o resultado é o que importa. O Inter está hoje, agora, no G6 do Campeonato Brasileiro. Está finalmente na zona de classificação à próxima Libertadores. Isso porque o Bahia perdeu jogando em casa contra o Flamengo. Esse resultado permitiu o Inter, com o empate, entrar no G6 do Campeonato Brasileiro. Um resultado que foi muito comemorado no ambiente colorado. Pessoal, quero passar agora para a preocupação visando o Clássico Grenal. Ainda antes da gente falar da entrevista do técnico Roger Machado, o Inter perdeu um dos seus principais jogadores para o Clássico Grenal. Eu estou falando de Thiago Maia. Ele levou o terceiro cartão amarelo na partida, fez uma falta boba até no campo de ataque, matando um contra-ataque do Corinthians ainda no primeiro tempo, e levou o terceiro cartão, está fora do Clássico Grenal do dia 19. Aliás, uma curiosidade, o Thiago Maia ele vai ficar praticamente 3 semanas sem jogar futebol, sem jogar jogos oficiais, porque o Clássico Grenal ele acontece daqui a 15 dias, o Thiago Maia está fora, então ele fica 15 dias sem jogar, e fica mais uma semana sem jogar, porque o Inter só volta a jogar no outro final de semana. Então ele fica 3 semanas sem jogar futebol por conta desse cartão amarelo, um desfalque muito importante para mim. O Thiago Maia, um dos principais jogadores do Inter, aliás, hoje, no primeiro tempo, também fez uma grande partida, na minha opinião. E já entrando, pessoal, na coletiva do técnico Roger Machado, que o Roger falou após esse empate. Começando pelo resultado, ele valorizou bastante esse empate contra um Corinthians que, segundo ele, vem melhorando nos últimos jogos. Não é mais aquele Corinthians do primeiro turno, que era um time bem fraco, na verdade, que tinha muitas deficiências. Hoje é um Corinthians já bastante diferente e que tem melhores jogadores aí a partir da janela de transferências. Ele diz também que é importante entrar no G6 do Campeonato Brasileiro, estar nesta condição. O Inter que lutou várias rodadas para estar no G6, agora finalmente consegue com esse empate contra o Corinthians. O Roger também falou sobre as mudanças na segunda etapa, quando ele coloca 2 centroavantes, o Alário e o Ricardo Matias, que acaba fazendo gol de empate nos últimos minutos, um grande gol do Ricardo Matias, que inclusive
está renovando o seu contrato, trouxe essa informação hoje pela manhã aqui no canal. O Inter está encaminhando a renovação de contrato do Ricardo Matias. Mas o Roger falou que o Inter melhorou, principalmente após a entrada desses dois jogadores, porque melhorou a sua pressão no campo de ataque. É claro que aqui fazendo o advogado do diabo, o Inter também melhora por conta do recuo do Corinthians, né? O técnico Ramon Dias mexe no time, recua bastante o seu time dentro de casa, inclusive está sendo bastante criticado pelos torcedores do Corinthians, mas o Inter de fato melhora ali nos minutos finais da partida a partir das trocas do Roger e chega ao gol de empate. O Roger, pessoal, também falou sobre Thiago Maia e ele escalou o substituto para o Clássico Grenal. O Roger foi muito claro na sua entrevista dizendo que o Bruno Henrique vai ser o titular no Clássico Grenal. Ele só não disse textualmente isso, mas ele citou justamente o Bruno Henrique como o principal candidato, dizendo que inclusive ele tem semelhanças com o Thiago Maia, apontou algumas diferenças, mas praticamente confirmando que ele vai ser o substituto do Thiago Maia, como já vem sendo. O Roger vai manter uma coerência se de fato ele manter o Bruno Henrique como substituto, porque ele vem sendo justamente essa peça quando o Thiago Maia está ausente, principalmente nas segundas etapas. O Roger também vem destacando isso. O Thiago Maia, ele não aguenta nessa função jogar os 90 minutos. Então o Bruno Henrique vem jogando todos os jogos no segundo tempo e deve ser o substituto do Thiago Maia no Clássico Grenal do dia 19. Ele também falou sobre a situação do Fernando, volante que tem uma lesão muscular na panturrilha, mas o Roger está confiante. Inclusive ele citou o histórico positivo do Fernando em recuperação de lesões. Então o Roger está muito confiante que o Fernando estará no Clássico Grenal daqui a 15 dias no estádio Beira-Rio. E eu quero fechar, pessoal, essa gaveta da entrevista do Roger com uma frase que me chamou bastante a atenção. O Roger, quando foi perguntado sobre jovens, ele até citou que o Inter tinha 6 garotos formados na base nessa viagem para São Paulo, na delegação. 3 acabaram participando com mais frequência do jogo, né? O Gabriel Carvalho começou, o Gustavo Prado entrou na segunda etapa e também o Ricardo Matias, que fez o gol e foi o grande destaque. Mas uma frase do Roger me chamou muito a atenção. Ele disse que essa geração de jovens está querendo começar a carreira pelo fim. E a frase que ele colocou: tu não pode querer gastar o dinheiro que tu ainda não ganhou, jogar como um veterano e aproveitar a vida como um aposentado. Não dá. Então o Roger, ele está sim fazendo uma cobrança, e não é um caso específico de algum jogador do Inter, mas fazendo um alerta público para que esses jogadores tenham a cabeça no lugar. Inclusive ele citou que o Ricardo Matias ele foi muito resiliente de entender o momento. Ele ficou no banco alguns jogos, teve que descer para jogar o Clássico Grenal pela Copinha, pelo time Sub-20, foi bem, voltou para o profissional. Então ele elogiou bastante também essa resiliência do Ricardo Matias, mas ele faz esse alerta para uma geração que às vezes se acomoda. Então esse foi o recado do técnico Roger Machado para os jovens do Internacional. Entre eles, Gabriel Carvalho, Ricardo Matias, Gustavo Prado, jogadores que vêm recebendo aí minutagem no elenco profissional. Bom, pessoal, o Inter deve dar alguns dias de folga para o grupo de jogadores, afinal só tem jogo no dia 19, justamente no Clássico Grenal. Ener Valencia e Sérgio Rocher foram convocados e servirão às suas seleções durante esse período sem jogos dos times, mas com jogos das seleções pelas eliminatórias. Valeu, pessoal, esse foi o vídeo. Eu volto aqui no próximo conteúdo para a gente atualizar tudo sobre o Inter. Peço para que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e eu volto no próximo conteúdo. Até mais!